Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 16 de junho de 2024. Desemprego recua em 21 estados e no DF e chega a menor taxa em 10 anos. Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina têm os menores níveis de desemprego, com taxas de, respectivamente, 3,7%, 3,7% e 3,8%, os estados atravessam uma situação de pleno emprego. A definição representa um equilíbrio entre a procura e a disponibilidade das vagas nas localidades. Nessa situação, a busca por uma nova colocação tende a ser pequena. Bahia, 14%, e Pernambuco, 12,4%, apresentam os maiores níveis de desemprego. Os estados do Nordeste são seguidos por Amapá, 10,9%, Rio de Janeiro, 10,3%, Sergipe, 10% e Piauí, 10%. Alagoas, Paraíba, Amazonas, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Acre, Ceará e Pará também apresentam taxas acima da média nacional. Na comparação trimestral, a desocupação recuou em 7 estados e no DF. Ao comparar os valores com os últimos 3 meses do ano passado, o desemprego está menor no Amapá, de 14,2% para 10,9%, em Mato Grosso, de 3,9% para 3,7%, em Rondônia, de 3,8% para 3,7%, no Pará, de 7,8% para 8,5%, no Ceará, de 8,7% para 8,6%, em Sergipe, de 11,2% para 10%. No Piauí, de 10,6% para 10%, e no DF, de 9,6% para 9,5%. No Brasil, praticamente 3 de cada 4 trabalhadores têm carteira assinada. Conforme os dados da PNAD, 73,9% dos empregados do setor privado do país eram seletistas. As regiões Norte, 62,4%, e Nordeste, 57,9%, apresentaram os menores patamares, enquanto o Sul, 83,1%, teve o maior percentual. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a necessidade do trabalho, 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. 676. Porque o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo outorgou Deus a inteligência, para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. Allan Kardec esclarece também sobre o necessário e o supérfluo. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. 716. Mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades. Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades,
Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de junho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.